E se você se deparar com um problema que envolve aceleração variável, ou seja, você não vai poder usar uma daquelas três equações que você aprendeu no MRUV, tá? Essas aqui, ó. Elas só servem para problemas que a aceleração é constante. Ou seja, quando o objeto está aumentando a velocidade ou diminuindo, sempre com o mesmo valor de aceleração, não muda. Aí você usa uma dessas três que vai dar certo. Agora, quando o problema se trata de uma situação em que, além da velocidade estar mudando, a aceleração também está mudando, então essas três equações não vão servir para você. Você vai ter que usar a derivada. Vai ter que derivar a função que ele te der, a função de velocidade com relação ao tempo, tá? Vai ficar simples, vai ficar claro agora na explicação, tá? Então, olha para cá. Vou tirar aqui e vou te mostrar aqui este carro, tá? Imagine que esse carro está aqui nessa situação em que ele se move, ó, com velocidade cada vez mais rápida, cada vez maior, né? E vai embora. Só que a gente vai analisar só esses dois pontos, né? Dois pontos no movimento que ele está fazendo aí, uma viagem longa qualquer, tá? Maravilha. Então, esse gráfico da esquerda mostra para a gente a evolução temporal da sua velocidade. Ou seja, esse gráfico mostra para a gente que no tempo 1 ele tinha uma velocidade baixa. Mas no tempo 2, ó, a velocidade já foi aumentando e chegou a uma velocidade V2 maior do que a V1 ali embaixo, tá vendo? Então, esse gráfico mostra para a gente essa situação. Ó. Aqui no início, ele tinha uma velocidade V1 e lá no P2 ele tinha uma velocidade V2, bem maior do que o V1, tá certo? Rodrigo, e aí a aceleração entra onde? A aceleração entra justamente no cálculo do aumento da velocidade desse carro. Então, ó, se eu traçar aqui uma reta, pegar aqui a régua, colocar um dos pontos aqui no ponto P1, o outro ponto aqui no ponto P2. Se eu traçar uma reta aqui, ó, o que é que isso vai indicar para a gente? Essa reta indica para a gente a aceleração média. Toda vez que você traça uma reta passando em dois pontos de uma curva de velocidade por tempo, você vai conseguir achar a aceleração média, ó, através dessa fórmula. ΔV sobre ΔT. Simples assim, né? Maravilha. Rodrigo, e a aceleração instantânea? Eu não quero saber a velocidade, não, eu quero uma média. Não quero uma média, eu quero naquele exato momento. Qual é a velocidade naquele exato momento? Então, a gente vai partir dessa equação, né? Onde a equação da aceleração instantânea diz para a gente que é A é igual a, com o limite de ΔT tendendo a zero, pegando essa variação da velocidade sobre a variação de tempo. É a mesma equação da aceleração média, porém com esse termo aqui, ó. Rodrigo, traduz para a gente o que esse termo significa. Simples, ó. A gente vai usar essa mesma relação, porém chegando a um limite em que o ΔT é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno que tende a zero. Tá bom? Olha para o gráfico. Ó. Olha para o ΔT desse primeiro gráfico. Os dois pontos estão bem distantes. Então, o ΔT, ó, daqui para cá, ó, é um ΔT. E daqui para cá é o ΔV. Né? Repara que tem uma certa distância, tem um certo tamanho. Olha para esse segundo gráfico aqui. Ó. Olha para esse segundo gráfico bem aqui. Eu já aproximei, já trouxe aqui, ó, o ponto que estava em cima do ponto P2 e trouxe para mais perto do ponto P1. Ó. Desceu um pouco mais. Com isso, olha o tamanho do ΔT. Vixe, Rodrigo, diminuiu, ó. Tá vendo? A tendência é a gente diminuir mais e mais e mais para chegar próximo de um ΔT quase inexistente, quase zero, tá bom? Aí olha o que acontece com o ΔT, né? Diminuiu bastante. Consequentemente, ó,
o ΔV também vai diminuir, ó. O ΔV agora é só este pedacinho aqui, ó. ΔV. Tá vendo? Então, Rodrigo, na teoria, então, se eu trazer esse ponto bem para próximo, praticamente em cima do ponto P1, vamos ficar com um gráfico assim, ó. Olha aí, ó. Igual esse gráfico de baixo. Um ponto está aproximadamente em cima do outro. A olho nu, não dá para perceber a diferença. Praticamente, microscopicamente, está um encostando no outro. Mas de longe, é como se fosse um ponto só, tá? E a reta, repare que a reta não toca mais em dois pontos da curva, como toca nos dois gráficos de cima, tá? Esse aqui toca em um ponto só. Isso é chamado de reta tangente, ó. Ela mostra para a gente a aceleração instantânea, enquanto que nos dois gráficos de cima mostra a aceleração média, porque toca em dois pontos. O ΔT é grande, tá bom? Então, para casos assim, a gente pega essa fórmula aqui, só que a gente pode diminuir ela, a notação dela para ficar mais simples, ó. Eu posso trocar tudo isso aqui por dV dt, tá certo? Ou seja, delta é um intervalo de tempo, intervalo de velocidade. Vou usar o d, que é um intervalo infinitesimal, tão curto, muito pequeno, tá? Então essa é a formulação. Então a aceleração é igual a dv sobre dt, tá bom? Maravilha. Mas Rodrigo, matematicamente, como é que eu aplico isso? A questão ela vai te dar uma função, como por exemplo, ó, vamos supor, né, vamos imaginar que para esse problema aqui, a questão deu para a gente que a função dessa curva azul seria isso aqui, ó, velocidade, que muda com relação ao tempo, é igual a 60 mais t ao quadrado, tá? Então essa é a função que a questão deu para a gente. Tranquilo? Maravilha. Então, como é que eu vou derivar isso aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Vou pegar essa equação e vou aplicar aqui, ó. A aceleração é igual a derivada da velocidade com relação ao tempo. Ou seja, eu vou derivar a função da velocidade, ó. Isso aqui, ó. Tranquilo? Derivando vai ficar assim, ó. A aceleração de t é igual. Qual é a derivada de 60? A derivada de qualquer número, né, de uma constante, é zero, tá? Rodrigo, por que é zero? Simples. Vou te mostrar, vou te lembrar a regra de derivação que a gente está seguindo, tá? Ó, vou pegar aqui a cor vermelha e lembra aqui, ó, como é que funciona a regra de derivação. Se você tem uma função aqui, ó, né, x é uma função de t, é igual a t elevado ao expoente n. Se eu derivar, ou seja, uma outra notação de derivada, ao invés de usar d sobre dt, é só colocar esse tracinho aqui, ó. Indica que eu estou derivando a função x de t. Então, derivando essa função, eu pego esse expoente e trago para frente, multiplicando com o t. E onde tinha o expoente, eu tiro menos 1, ou seja, n menos 1. Essa é a regra de derivação que a gente vai usar, tá bom? Então, aplicando isso aqui, toda vez que você vê um número assim, ó, no termo, ele não está atrelado a nenhuma letra, ao t, por exemplo, então a derivada dele é zero, tá certo? Eu sei que você não vai aceitar isso, vai engolir a seco, e ainda bem que você não vai aceitar. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? Então, ó, vamos fingir aqui, vamos fingir que... Vamos fingir não, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Concorda comigo? Ó, dt. Concorda comigo que 60 é a mesma coisa que 60 vezes 1? Beleza. 60 vezes 1. Rodrigo, tu colocou 60 vezes t elevado a zero. Exatamente. Qualquer número, qualquer letra elevada a zero, dá 1. Então,
60 vezes t elevado a zero é 60 vezes 1, que dá 60. Então, matematicamente, eu não infringi nenhuma regra, tá bom? E vou repetir o resto, ó. Mais t ao quadrado. Tudo isso para te explicar o porquê que toda vez que você olhar para o número e derivar aquele número constante, sempre vai ser zero, tá? Então, ó, derivando aqui, ó, a gente pega o zero e traz para frente do 60. Aí ficaria assim, ó, 0 vezes 60, que multiplica t. Onde tem o zero, eu tiro menos 1. Mais t ao quadrado. Eu jogo 2 para frente do t. Onde tinha 2, eu boto, né, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Mas eu vou deixar o 2 menos 1 aí por enquanto. Então, deixando mais enxuto, ó. Repara, onde tinha, ó, né? Isso aqui tudo vai virar um termo, vai ficar zero, ó, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, sobra para a gente só, que aqui é 0, mais 2 vezes t elevado a 2 menos 1, que dá 1. Né? 2 elevado a t. Pronto. Então, resumindo, chegamos aqui a uma função. Ó. Essa é a fórmula que a gente usaria para descobrir a aceleração nesse problema. Tá certo? Ó, simples assim, a gente derivou. Então, ó, pronto, acabou. Então, a questão te daria uma função da velocidade, você deriva e acha uma função para a aceleração. Aí pronto. Aí você vai procurar, vai descobrir, vai calcular a aceleração num determinado instante que a questão te pediu. Como, por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, a aceleração em 2 segundos. Aí fica 2 vezes 2 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ó. Tá vendo? Outra situação, só para mostrar que a aceleração realmente está mudando. Ó. Sempre. Ó. A aceleração em 3 segundos. Mudou para quanto? 2 vezes 3 é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? A cada segundo a aceleração está mudando. Diferente da aceleração constante, quando a gente usa aquelas 3 equações que eu mostrei no início do vídeo. Tá ok? Então, olha aí, ó. Coisinha simples, né? Aplicação de derivação simples. E agora é só começar a fazer exercício. Tá ok? Meus amigos, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!